Boa noite, paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Levíticos, capítulo de número 9. Levíticos, capítulo de número 9. Levíticos 9. Aproveitar que vocês estão sentados, né? Opa, sozinho aqui, beleza? Aproveitar que vocês estão sentados, vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, do capítulo 9 inteiro. Então vamos fazer a leitura de Levíticos, capítulo de número 9, 1 até 24, diz assim: 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para o holocausto, um boi, um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Versículo 6 diz: disse Moisés: por isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça a propiciação por você mesmo, também pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo, faça a propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. O 8 diz que Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins, o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. 12 diz que depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto, sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera o primeiro. Apresentou o holocausto, no verso 16, e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, no 17, pegou um punhado dela, queimou no altar, além do holocausto da manhã. 18 diz que ele matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele derramou os lados do altar, mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins, o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. 21 diz que em seguida Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto de ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos
os abençoou. Tendo oferecido o sacrifício pelo pecado e o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando saíram abençoaram o povo. Agora, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. E eu gostaria que a leitura acabasse aqui, mas não acaba. Para você entender essa cena, nós precisamos de mais 3 versículos no próximo capítulo. Ok? Então vamos ao capítulo 10, verso 1 a 3, e a gente encerra a leitura. Bom, o povo se alegrou com o rosto em terra, no final do versículo 24. Agora, no verso 1 do capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram ali perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: por isso o Senhor diz: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, após a morte dos 2 filhos, Arão, porém, ficou em silêncio. Irmãos, o texto que eu li hoje, ele é espantoso, porque ele fala sobre o nosso título de hoje à noite, que é o caminho do fogo. O tema da mensagem de hoje à noite é exatamente este: o caminho do fogo. E esse texto é espantoso e cala a todos nós. E ele é um texto diante do qual não se dá para fazer um culto pentecostal, porque ele é um texto que nos faz terminar como o Arão terminou aqui, ficando em silêncio. É uma cena chocante que é para você se calar, é para você refletir no tipo de experiência de fogo que você está tendo com Deus. Lembrando que Arão é o pai de Nadab e Abiú, 2 jovens que pegaram incensário, pegaram fogo próprio, trouxeram diante de Deus um fogo próprio, fabricado por eles, feito no quintal do vizinho. E Deus não se agradou desse fogo fabricado na carne. Deus matou os 2 queimados na hora, Deus mandou o fogo do céu e queimou os 2. Então esse texto, ele nos ajuda a discernir como um ser humano pode ou deve aproximar-se diante de Deus. Como que Deus quer que eu me aproxime diante dele? Com que tipo de experiência de fogo eu vou me aproximar dele? A palavra fogo apareceu algumas vezes aqui nesse texto. E o fogo, irmãos, ele era considerado um símbolo sagrado dos povos antigos. O fogo sempre foi um símbolo muito forte. Se vocês observarem a Bíblia, e não só a Bíblia, quase todos os povos e religiões veem no fogo um símbolo de um poder, de uma divindade. Quase todas as religiões. Nós mesmos, evangélicos, crentes, sempre temos no nosso logotipo, na logotipia da igreja, muitas vezes em público, um símbolo do fogo que saía. Um símbolo do fogo, da chama, do poder de Deus, do Pentecoste, do fogo. Os pentecostais gostam de fogo. Culto gostoso é culto que tem fogo. Culto gostoso é aquele que cai o fogo do céu e queima os corações, e você sai cheio de línguas repartidas como de fogo. Então o fogo, na Bíblia, ele tem o símbolo, por exemplo, de proteção de Deus. Fogo é um símbolo de proteção de Deus. Quando nós lemos lá em Números, capítulo de número 9, versículo 16, que é o livro da Bíblia que conta sobre os 40 anos de peregrinação no deserto, é o livro de Números que narra isso. Lá se diz que havia uma coluna durante o dia, uma nuvem durante o dia, que era o povo de Israel, e uma coluna de fogo durante a noite. Aquela coluna de fogo era uma espécie de GPS, que Deus foi orientando o povo a seguir aquela coluna. Deus foi orientando no deserto o caminho por onde eles deveriam passar. Então aquela coluna de fogo era um símbolo direto de proteção de Deus, de direção de Deus.
Acabei de mencionar, lá foram vistas línguas repartidas como que de fogo no dia de Pentecostes. Então é um símbolo do Espírito Santo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai percebendo que o fogo ele vai variando, o caminho do fogo, aqui ele simboliza uma coisa, ali ele simboliza outra, e entre esses símbolos o fogo também é literalmente uma manifestação do poder de Deus. O fogo simboliza a manifestação do poder de Deus. E quando eu falo que o fogo simboliza a manifestação do poder de Deus, a gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, no exemplo da sarça ardente. Ali era uma manifestação do poder de Deus, e uma árvore que pegava fogo e não se consumia. E Moisés tira a sandália dos pés, porque a terra que ele está pisando é terra santa. Ali é uma árvore que pega fogo, ali é um fogo de Deus. Ali é uma manifestação de Deus. Então o fogo ele vai trazer muitas manifestações na Bíblia e muitos sinais, como manifestação da glória de Deus. A gente percebe também isso, capítulo 3, versículo 4, quando ocasião de Deus vai dar os mandamentos a Moisés, havia trovões, relâmpagos e fogo nos 10 mandamentos. Desceu o fogo do céu, um monte fumegava, um monte pegou fogo. A entrega da lei de Deus envolve fogo. O dia de Pentecostes envolve fogo. O chamado de Deus com Moisés envolve uma árvore pegando fogo. O guiado do povo de Deus no deserto é uma coluna de fogo, de sorte que o fogo vai estar na Bíblia inteira como um sinal visível de uma direção de Deus, de uma manifestação da presença de Deus, de um símbolo do Espírito de Deus, de manifestação do poder de Deus. E também, se a gente for observar, ele é o símbolo da vitória de um homem de Deus. Quando você vê lá em 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 38, você vê a vitória da oração de Elias, quando Elias orou e desceu o fogo do céu e consumiu o altar, naquele desafio onde todos terminam dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, é o fogo de Deus autenticando a experiência e a vida espiritual de um homem de Deus. Só que a história do fogo não acaba aí, irmãos. O fogo também, na Bíblia, ele é um sinal apocalíptico de juízo. O fogo está associado ao Apocalipse a juízo de Deus. Quando você olha o livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus vai voltar em chamas de fogo. A volta de Cristo a esse mundo estará envolvida em uma cena de fogo. Tessalonicenses diz isso. O fogo de Deus, ele é um símbolo do juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Quando a gente lê Gênesis 19, verso 24, aquela cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo que desceu do céu. O fogo eterno que desceu do céu e destruiu a cidade com fogo. Ele tem também esse símbolo de juízo. Inclusive a Bíblia vai dizer em algumas profecias, como por exemplo num texto de Pedro, de 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 10, que a própria terra e os céus aguardam fogo. O fogo está entesongado no centro da terra e também no céu, e no fim do mundo vai se juntar o fogo do céu com o fogo da terra, e vai queimar essa terra, e não vai ficar nem raiz, nem ramo. Tudo será consumido pelo fogo. O fim do mundo não será como no dilúvio, não será em água. O fim do mundo será fogo. Então o fogo na Bíblia traz um símbolo de juízo de Deus. Se você vê Apocalipse capítulo 8, verso 7, ou Apocalipse capítulo 11, verso 5, ou se você quiser depois, Apocalipse 18, verso 8, ou Apocalipse 20, verso 9, a Bíblia está recheada dessa palavrinha de 4 letras: fogo. E me parece que muitas vezes o movimento pentecostal, quando fala de fogo, não tem muita noção do que é o fogo de Deus. Parece que fogo é oba-oba, parece que fogo é barulho, parece que fogo é na glória, gritar, aleluia, isso é fogo. Não, irmão, pode ter nada a ver com fogo, isso pode ser carne, isso pode ser fogo estranho, isso pode ser Natal e no culto. E como é que Deus vê um fogo estranho? Bom, Ele manda fogo do
Deus versus o fogo estranho. O texto que eu li nessa noite, ele mostra que o fogo de Deus desce, no versículo 23 e 24 do capítulo 9, o fogo de Deus desce, consome o holocausto, consome aquelas partes dos animais que foram oferecidos a Deus em sacrifício no holocausto. O fogo de Deus validou aquilo. Quando o povo fez o que Deus mandou, o Arão fez o que Deus mandou, sacrificou as partes que tinha que sacrificar para Deus, pelo pecado dele, Arão, e pelo pecado do povo, fez todo o processo certinho. Quando todo o processo foi feito certinho, no final o fogo validou todo o processo. O fogo de Deus veio como bênção, e diz aqui no final do capítulo 9, quando saiu o fogo da presença de Deus, consumiu o holocausto, a gordura, e quando o povo viu aquilo, eles se prostraram no rosto em terra, porque a glória de Deus apareceu. Aquilo foi alegria para o povo, aquele fogo de Deus foi alegria. Mas o povo, a história não termina aqui ainda. Infelizmente o texto continua, e quando a gente entra no capítulo 10, o Nadab e o Abiú, filhos do sumo sacerdote, pegaram o incensário, fizeram um fogo lá no quintal do seu Jacó e chegaram à presença de Deus com um fogo que era fabricado por eles, que não passou pelo processo do qual Deus derrama fogo no final. Não passou pelo processo correto. Qual é o processo? Já vou falar. Não fizeram o ritual da graça. Resultado: trouxeram um fogo estranho. Deus olhou aquilo e falou: agora eu acabei de ver todo o processo de sacrifício. Mandei meu fogo validando. Mas agora vem esses dois aí me cultuar com um fogo que eles fabricaram na carne. Deus não gostou, e diz o capítulo 10, verso 1 em diante, que então Deus mandou fogo. De novo, Deus mandou fogo. Os dois fogos. Os dois, no final do capítulo 9, é fogo de Deus, só que é para validar. No início do capítulo 10, de novo, é fogo de Deus, mas agora, o mesmo fogo que era para validar e abençoar, agora o mesmo fogo de Deus é juízo. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é: você gosta de fogo? Tia, dessa maneira, para aí. Você é pentecostal? Quem é pentecostal? Deixa eu ver. Aleluia. Acredita no fogo de Deus? Acredita no fogo de Deus? Aleluia. Acredita? Deixa eu ver um glória a Deus. Então vocês acreditam no fogo de Deus? Quem gosta de fogo? Deixa eu ver. Quem gosta de fogo? Eu gosto. Quem gosta de fogo? Eu gosto. Línguas como de fogo, fogo de Deus, poder. Isso é bom, é coisa boa. Mas tem que passar pelo processo certo. Porque senão eu garanto, vai cair fogo de Deus hoje aqui. Eu garanto, vai cair fogo de Deus aqui. Meu único medo é que não vai ser um fogo para validar, mas seja um fogo de juízo na sua vida. Eita Deus, Então todo mundo que quer fogo, aí eu quero fogo, chega no sul aí, a gente quer fogo. Manda fogo, Jeová, manda fogo. Fogo. Manda fogo, entra na roda de fogo. Entra na roda de fogo. Entra na roda. Receba! O fogo de Deus aí. Não tem esse negócio? olha aí. Pois é, tem gente que sabe fazer isso. Eu também sei fazer isso se eu quiser. Se eu quiser chegar numa igreja e botar cadeira pra roda, não recebo, eu entro na roda, eu sei fazer. Mas isso não é fogo de Deus. Isso pode ser fabricado no gogó. Quando Deus fez Nadab e Abiú fabricando fogo no gogó, Deus não tem nenhum problema de mandar fogo do céu como juízo. Muito bem. Acredito que vocês já entenderam aqui a proposta de hoje, a mensagem. É o caminho do fogo de Deus. Se lembrando que os dois fogos que caem são de Deus. Só que uma qualidade é Deus, o outro é pancada, o outro é morte, o outro é juízo de Deus. Esse Deus mostra que não se chega diante de Deus de qualquer jeito e com qualquer fogo. Vamos lá. Vamos começar assim: os ritos da graça e o pecado sem graça. Quero começar com esse tópico: os ritos da graça e o pecado sem graça. O caminho do fogo começa, em primeiro lugar, com os ritos da graça. Pastor, o que são os ritos da graça? É o processo pelo qual Deus quer validar com fogo no final, o fogo de bênção. Os ritos da graça são aquilo que Deus quer que seja feito
de capítulo 9, Deus possa derramar o fogo do céu e você possa ver a glória dele e possa todo mundo se alegrar com aquele mover daquele povo de Deus. Tem um processo. Começa assim, os rituais da graça. Começa assim, primeiro, oferta pelo pecado próprio. Deus está interessado em derramar fogo no versículo 23, mas começa no versículo 2, no capítulo 9, dizendo que precisa ser feita uma oferta pelo pecado próprio. Versículo 2 diz literalmente: disse Arão, traga um bezerro para a oferta pelo pecado. Esse pelo pecado aqui não é pelo pecado do povo, irmãos. Eis aqui um pedido de Deus na vida do sacerdote, do sumo sacerdote: traga uma oferta pelo pecado. Se você vê o versículo de número 7, disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. E lá no versículo 8 diz: Arão foi até o altar, ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. No rito da graça, que vai desembocar em fogo poderoso de Deus, começa assim: cada um precisa resolver a sua pendência pessoal, que o seu pecado precisa ser resolvido com Deus. Eu quase posso ver Moisés olhando para Arão e dizendo: Arão, vá fazer sacrifício pelo seu pecado, rapaz. Antes de ensinar a Torá ao povo de Israel, Arão, Deus quer que você resolva a sua pendência espiritual, faça sacrifício pelo seu pecado. Isso é muito importante, irmão. É muito importante que antes a gente dê fogo para a congregação, fogo para o povo, os sacerdotes tenham resolvido as suas pendências espirituais com Deus. Sacrifício pelo seu pecado. Como você que gosta de fogo, você que gosta de um culto avivado, a primeira palavrinha que aparece aqui no rito da graça é: você tem que resolver a sua pendência espiritual com Deus. Cada um tem que resolver a sua pendência pessoal com Deus. E aqui ele pega e queima os rins, as vísceras e o fígado. Irmãos, as partes internas. O que é que tem que oferecer a Deus para ser queimado? As interioridades, os rins, o fígado, está tudo pelo lado de dentro. Porque depois o texto vai dizer, esse texto é lindo, o texto vai dizer que o couro, a pele, a carne, as partes estéticas, de fora, isso você queima fora do altar, mas aqui no altar de Deus tem que ser aquilo que está dentro, tem que ser o que está interno. Então não se queima na presença de Deus pele. Pele é uma coisa que você queima lá fora você tem que sacrificar o Senhor da sua pele, a sua carne, a sua sensualidade, lá fora você tem que sacrificar ela, aqui não precisa. Aqui você precisa sacrificar o seu interior. Aqui são as vísceras, aqui são os rins, aqui é o fígado, aqui é o que está dentro do seu coração. E é isso que precisa ser resolvido diante de Deus antes do fogo de Deus cair. Porque se a gente não resolver essas coisas internas dentro de nós, se a gente achar que cultuar a Deus é oferecer a pele, as felicidades, a parte de fora, nós não resolvemos os nossos problemas espirituais relacionados ao pecado. Então, antes de uma pessoa querer fogo de Deus, vai aqui a palavra de Deus. Comece nos ritos da graça. Resolva a sua pendência espiritual com Deus. Depois, faça a oferta de pecado pelo pecado, oferta pelo pecado do povo. Versículo 15. Sua Bíblia está aberta. Versículo 15. Depois, Arão, que você fez todo o processo pela sua própria vida, não se esqueça quem você é, Arão. É pecador, precisa de resolver suas pendências. Depois, no 15, Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou um bote para a oferta pelo pecado do povo. Então o caminho do fogo passa pelo ritual da graça. E o ritual da graça é o quê? É você resolver a sua pendência espiritual com Deus e em seguida o povo também ter as suas pendências espirituais resolvidas. Irmãos, isso é tão sério. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes quem está no altar quer o fogo, mas
versículo 18. Bom, até agora, no 14, ele resolveu as pendências espirituais, fez todos os sacrifícios pelo pecado dele. Do 15 ao 17, ele fez os sacrifícios pelo pecado do povo. O sangue foi derramado e Deus ali estava perdoando os pecados do povo. Ele perdoado e o povo perdoado, então no versículo 18, matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Sacrifício de comunhão, irmãos. Algumas Bíblias dizem ofertas pacíficas, ofertas de paz, ofertas de comunhão. Por quê? Porque já foi feito o sacrifício pelo pecado, o pecado já foi perdoado, o sangue já foi derramado, o cordeiro já foi morto. Agora você está perdoado, varão. A nação está perdoada, o povo está perdoado. Agora podemos ter ofertas pacíficas porque estamos em paz com Deus, porque o nosso pecado foi perdoado. Então agora podemos pensar em fogo de Deus. Nós temos paz com Deus, temos paz com Deus porque o nosso pecado foi perdoado. A nossa liderança é uma liderança perdoada, o nosso povo é um povo perdoado, como somos lavados do sangue do Cordeiro, nossos pecados foram tirados de nós, estamos limpos, mais altos do que a neve pelo sangue de Jesus, e agora temos paz com Deus, sabemos que Deus vai estar aqui hoje para matar a gente, para arrebentar a gente. Ao contrário, Ele quer derramar o fogo dele nos nossos corações, porque nós estamos cheios de Jesus no coração. Não é que nós não temos pecado, nós temos, mas nós resolvemos os nossos pecados com o sangue de Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que tem pecado? Tem, mas somos uma igreja que chega diante de Jesus e ora: Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lava no sangue de Jesus Cristo. É assim que a gente ora. E eu tenho certeza que quando você pede perdão dos seus pecados, o Senhor te perdoa. E se o Senhor te perdoa, você tem comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, Deus pode derramar o fogo dele no teu coração, porque você está pronto. Agora, se você quer fogo que está mal resolvido, se você quer fogo, mas não passou pelo rito da graça, isso é um problema sério. Como eles chegam lá ao entendimento hoje à noite, depois da oferta pacífica, oferta de comunhão. Por que comunhão? Porque o teu pecado já foi perdoado, ok? Estamos entendidos aqui? O pecado já foi perdoado, agora é oferta de comunhão. Tem oferta de comunhão? Agora vai ter oferta de manjares. No versículo 17 diz: também apresentou oferta de cereal ou oferta de manjares. Esse é o tipo de oferta que tinha na sua simbologia o prazer da alimentação, é o prazer de você estar com Deus. É isso que simbolizava a oferta de manjares, o prazer de estar com Deus. No primeiro sacrifício era pelo pecado. O holocausto não é oferta por pecado, irmãos. O holocausto é literalmente uma oferta de consagração a Deus. Resolveu o problema do pecado com a oferta pelo pecado. Agora você faz o holocausto, uma consagração a Deus. Está consagrado a Deus, então você pode fazer oferta pacífica, porque você já está em paz com Deus e já está consagrado a Deus. Agora pode fazer uma oferta de manjar, porque você tem prazer em estar na presença de Deus. Irmãos, oferta pelo pecado, holocausto, oferta pacífica e oferta de manjares. Cada um desses quatro tinha um símbolo. Um resolve o pecado, o outro consagra a pessoa perdoada do pecado, o outro literalmente celebra a comunhão com Deus, já que o pecado está resolvido, e o último, você celebra a presença de Deus, de comungar a presença de Deus. Eu não sei se a gente está querendo fogo de Deus sem resolver pecado pessoal. A gente quer fogo de Deus no culto sem resolver a questão comunitária, está mal resolvida. A gente quer fogo de Deus, mas não tem oferta pacífica, nós estamos em paz. E a gente quer fogo de Deus, mas a gente não quer oferta de manjar, a gente não quer ter comunhão com Deus. Veja que o processo foi feito certinho. Aí qual foi o resultado? Do pecado perdoado, da vida consagrada, da comunhão com Deus, da paz com Deus, do prazer em Deus. Qual foi o resultado de cumprir certinho o rito da graça? Vou te ler. O resultado está no verso 23 e 24. Fez tudo isso? Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando saíram, abençoaram o povo. E agora, a glória do Senhor apareceu a todos eles, e saiu o fogo da presença do Senhor, consumiu o local e as porções de gorduras no altar, e quando
segunda observação que eu quero fazer hoje à noite, a primeira foi os ritos da graça, agora o pecado sem graça. Quando Deus mandou o fogo, e a glória dele desceu, e o povo se alegrou. Já viu essa cena? Vocês já presenciaram essa cena? Quando o fogo de Deus desceu, Deus mostrou a sua glória no culto, e a igreja se alegrou. Aí quando tinha tudo para terminar ali, todo mundo batendo palma e celebrando a Deus, foi uma bênção hoje. Deus perdoou os nossos pecados, resolveu as nossas feridas, irmãos. Estamos em comunhão com Deus, selados no sangue de Jesus. Nós temos uma nenhuma condenação sobre nós. Ai, que coisa linda! Mas aí aparecem os irmãozinhos da igreja. O irmão Nadab e Abiú, capítulo 10, está muito tão bem. Aí de repente o 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Filhos do povo da Valéria. Filhos do povo da eufória, porque a glória de Deus desceu, o fogo de Deus desceu. E não tem como a glória de Deus descer, o fogo de Deus descer e você não ficar eufórico. Não tem como você não sentir nada, não se alegrar com aquele mover de Deus que está acontecendo ali. E aí é o problema, porque quando você fica eufórico, a empolgação pode entrar. E o Nadab e Abiú se empolgaram dessa. E o Nadab e Abiú cataram e incensaram e está aqui, ó, os quais acenderam. Eles acenderam o fogo deles, não era o fogo de Deus. Foi segundo, tá bom, tá gostoso, agora eu estou sentindo que Deus está aqui. Ó, o povo está se alegrando. Aí ele começa. O Nadab e Abiú começa. Forçado. O que era uma experiência bonita do agir de Deus até esse momento, sempre aparece Nadab e Abiú para começar a forçar. Deus, aleluia. Nadab e Abiú estavam ali o tempo todo, irmãos. Nadab e Abiú viram todo o processo do rito da graça. Nadab e Abiú perceberam toda a jogada. Nadab e Abiú perceberam tudo. Inclusive, Nadab e Abiú estavam no Monte Sinai quando Deus estava dando as leis. Eu quero ler para vocês. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Êxodo 24, verso 1. Êxodo 24, 1. Esses dois meninos, Nadab e Abiú, aqui, são bastante conhecidos. Mas muita gente não presta atenção nos textos bíblicos. Olha só, Êxodo 24, versículo de número 1. Diz assim: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Moisés, estou falando com você e Arão, e traga Nadab e Abiú. Suba, Moisés, você, Arão, e os dois filhos dele, Nadab e Abiú. Foi mais gente também, foi mais gente. Mas a Nadab e Abiú são mencionados pelo nome. Não é qualquer um do povo. Deus menciona os dois pelo nome, dizendo que é Nadab e Abiú no monte. E o Nadab e Abiú foram para o monte, Deus deu os mandamentos, e vou ser sincero, irmãos, lá no monte o fogo desceu, entre raios e trovões, o monte fumegou, e Nadab e Abiú viu o fogo de Deus lá. Eu imagino que Nadab e Abiú começou a participar dos congressos de Deus e ver como é que o fogo se derrama, e eles começaram a aprender essa história do fogo. Veja só, por favor, leia mais um texto comigo, Êxodo 28, vira 2 páginas aí. Êxodo 28, versículo 1 também. Novamente eles vão aparecer aqui, Nadab e Abiú. Diz assim: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas para ser sumo sacerdote. E também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Irmãos, Nadab e Abiú foram separados por Deus, igreja. Esses dois meninos estavam acostumados com o mover de Deus, irmãos. Não eram dois, vamos dizer assim, neófitos. Não eram dois visitantes que chegaram e se empolgaram. Não, eles eram filhos do sumo sacerdote, do Arão. Eles eram sobrinhos do Moisés. Eles estavam habituados com o mover de Deus, com o fogo de Deus no monte fumegar. Agora, esses dois meninos, quando viram o fogo caindo aqui no capítulo 9 de Levíticos, eles ficaram impressionados com o impacto que o fogo gerou no coração das pessoas, que diz que se alegraram e a glória de Deus apareceu. Esses dois, de repente, se tornaram mal intencionados no seu culto. Estavam ali nascendo dois futuros pastores de um movimento neopentecostal e ultrapentecostal. Estavam ali nascendo dois mal intencionados em serem pregadores do fogo, forçando o fogo,
dá graça, de quem pede perdão do pecado, perdão do pecado. Não, vamos direto do fogo. Vamos esquecer essa mensagem que tem que falar de cordeiro morto, de pecado perdoado. Vamos criar uma mensagem falando do fogo. Vamos ver qual vai dar. Aí você vai passar no insensato, o senhor já está fazendo churrasco. Passar lá, pegar um pouquinho do fogo, colocar insensato, estou um pouco ainda lá, irmãos. O texto aqui, ó, aqui você fala um outro, mas é o mesmo momento. O povo ainda estava alegre com o fogo de Deus, a glória de Deus. Aí chegou Nadab e Abiú, aleluia, fogo, olha aqui, irmãos, igreja, fogo, é o fogo de Deus, olha fogo, fogo, olha aqui, fogo, 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 olha fogo, dê aleluia, fogo, fogo, diga fogo, fogo, as mulheres, fogo, receba fogo, 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 começar a correr com fogo pra lá, com fogo pra cá, e começar a correr na mão, e o fogo, fogo na cara. Você já viu isso em algum lugar, tenho certeza. Os fabricadores de fogo têm púlpito aberto e a agenda lotada. E não precisa ser fogo de Deus, não. Nadab e Abiú são especialistas em fazer fogo próprio. Nadab e Abiú não precisam de falar de pecado, de sangue de Jesus, de sangue. Eles vão direto na mensagem do fogo. E é no fogo, no fogo, no fogo. O negócio é o fogo, é fogo, é glória, é fogo. Eles levaram seus incensários, levaram o fogo que não era de Deus. E quando disseram aleluia, fogo, fogo, aleluia, aleluia, fogo, fogo, o povo entrou na Deus. Deus, dessa maneira, para aí. Chegaram com aquela coreografia nova, a coreografia do fogo. Sempre tem. Existe a coreografia do fogo. O fogo tem tom, o fogo tem voz, o fogo tem cacuete para falar de fogo. Chegaram esses ritos que Deus desconhece. Chegaram com umas coreografias que Deus desconhece e não passam pelos rituais da graça. Sabe o que aconteceu? Capítulo 10, verso 2 diz: então, vocês gostam de fogo? Nadab e Abiú, vocês querem fogo? Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor, irmãos. Porque isso aqui não é brincadeira, não é engraçado, não é legal isso aqui. Estavam brincando de fogo e Deus mandou fogo neles. Agora tem um detalhe que eu quero dar para vocês aqui em especial. Eles eram sacerdotes. Sacerdotes, os pastores aqui sabem bem o que eu estou falando. Sacerdotes eram pessoas que eram ungidas com óleo, eram ungidas com um azeite, e esses dois homens tinham um óleo perfumado sobre suas vestes, porque foram ungidos com óleo sacerdotal, irmãos. Esse óleo simbolizava na vida dos sacerdotes uma bênção toda especial de Deus na vida deles. Por que eram ungidos com o óleo? Porque ali eles carregavam uma bênção toda especial, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal. E eles são ungidos literalmente como portadores de uma bênção. Mas pasme. Esse óleo que simboliza o Espírito Santo, e esse óleo que simboliza que eles são portadores de uma bênção sacerdotal. Dessa maneira. Quando o fogo do céu soprou sobre eles, quando o fogo caiu em Nadab e Abiú naquele dia na frente de todo mundo, quando a ira de Deus mandou fogo sobre eles, o óleo deles, o óleo da unção deles, ajudou a pegar fogo nas vestes. Eita, Deus, maravilhoso. O azeite da unção, o gasolina, para eles queimarem na presença de Deus. Deus, dessa maneira, Pai. Cuidado com esses irmãozinhos, essas irmãs que é cheio de unção para lá, cheio de unção para cá, cheio de unção para lá, cheio de unção
mão para cá, cuidado, viu, meu irmão? Que pode ser que um vaso de Nadab e Abiú cheio de óleo. Óleo que vai virar combustível para pegar fogo no espírito. Eita Deus, olha aí, pai, maravilhoso. Não tem nenhum óleo que vai deixar ninguém tão liso para escapar da presença de Deus. Deus. Ninguém vai ficar liso de tanta unção que tem. Então, essa cena foi tão forte que eu terminei o último texto aqui, Moisés, quando eles morrem queimados, ali pegando fogo, o próprio óleo que tinha no corpo deles. Deus, aleluia. Brincando com fogo, se queimaram. Quando eles morreram ali, Moisés diz assim: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, o sangue me mostrarei, a vista de todo o povo glorificado serei. E Arão vai, ficou em silêncio. Imaginando o coração do pai. Fico imaginando o coração do pai, ensinando aqueles meninos Nadab e Abiú crescer nos caminhos do Senhor. Deus. A felicidade dele quando ele foi para o monte, Deus mandou chamar os 8 meninos dele para trabalhar na obra. Olha aí. Deus chamou os 2 pelo nome. Eu quero esses 2 aqui, eu quero consagrar na minha obra. Que bênção que é você ser separado por Deus para trabalhar no ministério. Deus, aleluia. Que tristeza que é quando Deus te chama para o ministério, te dá uma unção. Você brinca com o povo de Deus. Deus, dessa maneira, olha isso. Algo no juízo de Deus. Quantos irmãos eu tenho visto ultimamente, acompanho aí o Coisa de Crente, irmão sempre. Todo dia tem vídeo novo, tem fotos novas. Vocês sabem o que eu estou falando, irmãos que tem fotos. Quando a gente foi chamado por Deus, tem muito ali, chamado por Deus. Quantos pastores, apóstolos, bispos desse nosso Brasil, irmãos? Gente que foi chamada por Deus, no nome de Deus. Deus, aleluia. Gente que Deus deu uma unção sobre eles, eles estão brincando com a unção de Deus, brincando com o fogo de Deus, mestres do fogo. Eles estão ajudando o nascimento de condenações porque estão brincando com aquilo que eles não deveriam fazer. Deus, dessa maneira, pai, olha isso. A pergunta que fica nesse momento da mensagem é a seguinte: que tipo de fogo as novas gerações estão querendo oferecer para Deus no culto? Será que para Deus vale tudo de qualquer jeito, desde que seja fogo, está valendo? Eu gosto de fogo. Deus, Para o olha culto isso. ficar quentinho, está valendo tudo. Para o culto ficar gostoso, está valendo qualquer coisa. Até onde a gente vai querer fabricar fogo para o ambiente ficar gostoso? Deus, dessa maneira. Será que nós estamos oferecendo a Deus fogo estranho, irmãos? Quando você canta? Será que naquele momento que o louvor estava indo, estava uma bênção? Deus estava se manifestando, a glória de Deus descendo. Aí você viu que funcionou, que a igreja reagiu naquele louvor, aí você foi o irmãozinho dentro do outro e continua. Já viu essa cena? Quem já viu? Dessa maneira. O louvor não tinha acabado ali, mas aí como o fogo acendeu, aí nada nenhum quer. Repete, por uma vez o povo fica. Aê, agora. Aí começa a fabricar coisa na cara. Tá tão gostoso. Nós estávamos no capítulo 9, tá tão gostoso. De repente entra no capítulo 10, de repente entra 2 mal intencionados e começam a querer fabricar um fogo na barra do culto. Você já viu isso? Deus, aleluia. Dessa maneira, pai, olha isso, forte. Oh, pai. Para me bater de quina bem leve. Ai, Jesus. Irmão, será que nós estamos construindo uma espiritualidade? Será que nós estamos construindo uma espiritualidade que, em vez de atrair a glória de Deus, vai atrair apenas o juízo? Pastor Luiz, como é que eu posso saber se eu tenho fogo divino ou fogo estranho na minha vida? Como é que eu posso saber se é chama divina ou é um fogo da carne? Como é que eu posso saber? Então vamos lá. Em segundo lugar, princípios de discernimento do fogo estranho e da chama divina. Só tem um jeito da gente perceber se é de Deus ou se não é de Deus. Porque é fogo, gente. Fogo é fogo. Seja o fogo do incensário do Nadab e do Abiú
os fins jamais justificam os meios. Repito, para você discernir entre a chama divina e o fogo estranho, é preciso saber sempre que os fins jamais justificam os meios. O fim do que Nadab e Abiú estão se propondo a fazer. O fim é bom. O fim é bom. Porque o que eles estão querendo? Eles estão querendo prolongar a sensação de fogo da glória de Deus. Eles viram que no final do capítulo 9 o povo estava alegre quando o fogo de Deus caiu. Aí sabe quando assim o fogo de Deus caiu, mas caiu, mas depois sumiu, igual, você não estava alegre, ele dispersou e voltou à vida normal. E o Nadab e Abiú não queria voltar à vida normal. O Nadab e Abiú queria prolongar um pouco mais aquela sensação da chama de Deus, da presença de Deus. E eu diria que não foi com má intenção, aqui no primeiro ponto, que eles fizeram aquele fogo. O fim era bom, era o fogo como um sinal da alegria do povo. O povo não parava de vibrar. A intenção de ver as pessoas vibrando era boa. O fim era bom, minha irmã. Ver a igreja reagindo, ver o povo reagindo, isso é bom. Só que os fins não justificam os meios. O fim de Nadab e Abiú era bom, mas o meio que eles se propuseram estava equivocado, porque não passou pelos ciclos da graça. Se você quer fogo de Deus, comece passando pelo rito da graça, irmão. Se você quer fogo de Deus, comece do jeito certo. A palavra de Deus diz assim: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando você vê Joel capítulo 2, no finalzinho diz assim: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e visões. É por aí o caminho. Eu, depois disso, vou abençoar vocês. E todo mundo quer o quê? Todo mundo quer o fogo, do capítulo ali no finalzinho, e esquece que depois disso. Deus fala: eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês se convertam. Lá em Joel capítulo 2, verso 12. Eu quero que você se arrependa, que você se converta. Eu quero que congregue os anciãos, as crianças, até as crianças que mamam, cheguem diante do meu altar. Eu quero que os líderes sacerdotes chorem diante do altar. Eu quero ver os líderes quebrantados. Eu quero ver os líderes chorando. Eu quero ver os líderes com o coração rasgado. Se eu ver os líderes, se eu ver vocês encasados na minha presença, se eu ver vocês jejuando, se eu ver vocês orando, se eu ver vocês se quebrantando, não rasgando a roupa, mas rasgando a alma e o coração. Se eu ver isso, então derramarei o meu Espírito sobre vocês. Mas tem um processo, tem um caminho. Depois disso eu derramo fogo. Depois de você resolver o pecado seu, o pecado do povo, voltar à comunhão, aí eu mando fogo nisso. Aí eu valido. Mas não queira fogo de Deus na marra. Não queira fogo de Deus só para sair dizendo: nossa, que gostoso esse meu culto hoje, você viu? Foi forte, hein? O que adianta, irmão, ser fogo de Deus, ser forte? Vamos fazer comunhão entre nós. O que adianta Deus derramar fogo com gente passando chiclete na hora do culto, com gente pelo Facebook enquanto eu prego, com gente que conversinha com o outro, risadinha com o outro? O fogo de Deus vai cair na pessoa, não está nem aí. O fogo de Deus vai ser graça para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Esse fogo vai ser juízo para você. Você não está vindo pelo ritual da graça, você não está vindo pelo caminho certo, você não vai pegar fogo de Deus no final. Só tem gente que pega fogo de Deus como pensa no final. Faça o processo, se quebrante, se humilhe, ore, se consagre, leia a Bíblia, abre o coração, presta atenção no que Deus fala, abre o teu coração. E aí, o fogo cair, você vai vibrar na presença de Deus. Mas se você quer só vibrar na presença de Deus, sem passar pelo processo, meu amigo, me deixa nervoso. Não me deixa nervoso, não. Que tem gente que quer, eu chego nas igrejas para pregar, o irmão quer fogo, quer tudo. Mas ele só pega da coisa, o irmão tem um processo. Fim não justifica meio. Você pode querer um culto avivado, mas você não pode fabricar isso no braço. Ah não, a gente quer um congresso lá na igreja, não, mas a gente quer um congresso de fogo. De avivamento, vamos trazer os caras que sabem fazer fogo. Eita Deus, olha aí. Leva o pastor Rubens lá não, o pastor Rubens não sabe fazer fogo.
rocha de fogo quando passa pelo litro da graça. Ninguém quer sair do litro da graça hoje. Você já cai no culto do fogo. Pode ver, você já cai no culto do fogo. A promessa é que vai ter fogo. Como é que eu sei se o fogo é de Deus e o fogo é estranho? Bom, primeiro eu tenho que lembrar que os fins não justificam os meios. O fim pode ser bom, um culto agradável, o povo glorificando, mas não pode ser de qualquer jeito. Segundo, para discernir um fogo estranho da chama divina, é preciso saber que o fogo divino vem sempre depois do derramado do sangue. Como é que eu discerno o fogo de Deus e o fogo da carne, o fogo estranho? Eu preciso saber que o fogo divino vem sempre depois do sangue. Quer ver? Que coisa interessante, no capítulo 9, versículo de número 9. Eu vou citar uma palavra para vocês no capítulo 9, verso 9. Diz assim: seus filhos levaram-lhe o sangue. Pega essa palavra sangue aqui no verso 9. Agora dá uma olhadinha no versículo 12. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos lhe entregaram o sangue. Agora preste atenção no versículo 18. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo, seus filhos levaram-lhe o sangue. É no 2, é no 8, é no 9 e é no 18. Literalmente, no 2, no 9, no 12, no 18 e outros aqui. A palavra que aparece primeiro é sangue, 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 sangue. Depois do sangue, agora veja o que aparece no versículo 24. Saiu fogo da presença do Senhor. Irmãos, deixa eu perguntar. O que vem aqui no texto antes? Sangue ou fogo? Sangue. Como é que eu discerno chama de Deus de carne, de fogo estranho? A chama de Deus vem sempre depois do sangue. Sangue é o símbolo do pecado perdoado. O sangue foi derramado, você resolveu o teu pecado diante de Deus. Já orou e já disse a Deus: Deus, perdoa os meus pecados. Deus, perdoa as minhas iniquidades. Deus, me lava no sangue de Jesus. Deus, me purifica no sangue do Cordeiro. Primeiro é isso, irmão. Primeiro é pedir perdão do seu pecado, daquilo que você falou, daquilo que você viu, daquilo onde você pôs a sua mão. Resolva o teu pecado diante de Deus, peça perdão, clame o sangue de Jesus que te perdoa o pecado. Depois, só depois, bem depois, é que Deus vem e grava o fogo, ele sapega você. Como é que eu sei quando é da carne? O cara já entra no fogo. Não tem sangue. Ele já entra no dia de Pentecostes. Mas eu pergunto para a igreja: o que vem primeiro, Pentecostes ou o Calvário? Primeiro você tem que ir até a cruz de Cristo, meu irmão. Talvez hoje à noite você tem que ir primeiro até a cruz de Cristo. Você tem que soltar na cruz de Cristo, pedir perdão dos seus pecados, clamar pelo sangue de Jesus na cruz de Cristo. E quem passou pelo Calvário e clamou pelo sangue de Cristo está liberado para ir no Pentecostes receber o fogo. Mas são os irmãos que é Pentecoste, Pentecoste, Pentecoste. Mas a mensagem do Calvário faz tempo que ninguém prega. Aleluia. Irmãos, Pentecostes sem cruz, Glória a Deus, aleluia. sem sangue derramado na cruz, é heresia, é fogo estranho. Eita Deus. Gravíssimo. Culto pentecostal, sem perdão de pecado, sem arrependimento, sem quebrantamento. Culto pentecostal sem isso. Pentecoste sem cruz, sem sangue, é heresia, é fogo estranho, é fabricação de carne, de predador. Não passa de empolgação de predadores que te manda entra na roda e receba. Não passa disso. O verdadeiro avivamento, irmãos, não é o dia de Pentecostes. O avivamento é na cruz de Cristo. É pecado perdoado, é vida nova, é nova criatura, é lá. Primeiro sangue, 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 sangue. Depois fogo. Talvez você vê esses pregadores do fogo, que não falam do sangue. Meu irmão, fica esperto. Deus, Eu coloquei aleluia. no meu esboço, dia 5 de setembro de 1990.
5 de setembro de 1992. Glória a Deus, aleluia. Pastor Chico Ramos, nosso presidente regional, ele fez um culto na igreja chamada Descida do Espírito Santo, nas asas do Espírito. O que me marcou naquela noite, irmãos, o que me marcou naquela noite é que o pastor estive num culto sobre a descida do Espírito Santo. Ele não foi indicado a falar sobre o Espírito Santo. Ele pregou para a gente sobre o pecado. Num culto de avivamento, ele pregou para a gente sobre o pecado. E eu lembro quando ele chamou a gente na frente para fazer uma oração, e a gente foi conduzido em oração por ele, que aquela oração era uma oração de quebrantamento, onde ele pedia a Deus para que Deus perdoasse os nossos pecados. E ele levou todos nós que estávamos na frente a orarmos para que Deus nos purificasse dos nossos pecados. Eu me lembro como se fosse agora. Era uma oração de quebrantamento. Eu escancarei para Deus, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Sabe como é que essa história terminou? 10 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, inclusive eu fui batizado no Espírito Santo até hoje. Jesus Cristo batizou no Espírito Santo. Eita, Deus. Aliás, quem não sabe é Jesus que batizou no Espírito Santo, irmãos. Jesus que batiza. Os irmãos falam assim: olha, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cuja sandália eu não sou digno de levar, desatar. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquela noite de 5 de setembro, eu comecei orando para Deus perdoar os meus pecados. Eu entrei na montanha do Calvário. Quando abri meus olhos, eu estava descendo de Pentecostes. Eu orei para Deus perdoar o meu pecado, derramar o sangue dele na minha vida. Como eu pedi o sangue, passei por muita graça, ele derramou fogo. Glória a Deus, aleluia. Ele derramou fogo. Então, vai ser o nosso igreja quando fazemos cultos pentecostais. É dar ênfase no Pentecoste, não dar ênfase na cruz de Cristo. É não falar dos pecados. A maior lei da igreja evangélica brasileira é não pregar mais sobre o pecado. É não pregar mais sobre o sangue de Cristo derramado. É não levar mais as pessoas a dobrar os joelhos e a chorar pedindo perdão do pecado. Aí a gente não vê mais gente ser batizada no Espírito Santo. Deus, olha aí, Pai, forte. Você não sabe por que não sente mais nada. Glória a Deus, aleluia. Terceiro, para discernir o fogo estranho da chama divina, é preciso saber que o verdadeiro fogo sempre tem um fim pré-determinado por Deus. O verdadeiro fogo sempre tem um fim pré-determinado por Deus. Pastor Luiz, qual é esse fim? Eu vou no verso 23, finalzinho 23. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Qual é o fim? Qual é o objetivo determinado por Deus para Deus saber que é fogo de Deus? A palavra aqui, a glória do Senhor. Quando é fogo estranho, é a glória do pregador. Glória a Deus, aleluia. Quando é fogo da carne, você sai dizendo glória ao pregador. Mas o fogo de Deus de verdade, quando ele é derramado, visa isso aqui, ó. A glória do Senhor apareceu a eles. O fogo de Deus é derramado quando ele sabe que ao ser derramado, a glória dele, o nome dele será exaltado. Elias falou a Deus, disse Deus, agora é a hora, derrama teu fogo aqui. Ele orou, e aí quando Deus derramou o fogo, todo mundo disse assim: só Elias é o Senhor, só Elias é o Senhor. Foi isso? Não, quando o fogo de Deus desceu, o resultado foi: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo caiu naquele texto, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor apareceu. Quando a gente anda nessas igrejas evangélicas com a glória do pregador, o poder da oratória do pregador, a voz do pregador, o tom da voz do pregador, nós estamos comendo fogo estranho. Porque o fogo de Deus verdadeiro revela sempre a glória do Senhor. A adoração verdadeira tem que ser ao Senhor. Se a adoração, se a glorificação é aos pregadores que nós cuidamos, isso é fogo estranho. Glória a Deus, aleluia. O povo de Deus glorifica o nome de Deus. Glória a Deus, Ele disse assim: a aleluia. minha glória não darei a outra. Eu não dou minha glória para ninguém. Então, irmãos, preste atenção. Nesses cultos pentecostais, quem está sendo glorificado? Os mega pregadores ou Deus? Deus.
Quarto, para discernir o fogo estranho da chama divina, é preciso saber que o fogo estranho é sempre uma decisão humana. Para você discernir um fogo do outro, você precisa saber: fogo estranho é sempre uma decisão humana. Diz o texto aqui que Nadab e Abiú tomaram o fogo. Nadab e Abiú pegaram cada um o seu incensário, ou seja, a iniciativa do fogo estranho nasce do homem. Ele é o maior interessado. Pensando aqui, a cabeça de Nadab e Abiú: o povo quer fogo. Abiú, o povo quer fogo. O povo gosta de fogo, você percebeu? Se o povo quer fogo, a gente faz. A gente arruma. O que você quer? É de fogo que a gente precisa no mundo para ficar gostoso? Não tem problema não, se Deus não mandar, a gente fabrica. Se Deus não mandar fogo, não tem problema, a gente sabe a técnica para fazer o fogo descer. O fogo que Deus vai acabar aparecendo. Não é para validar. Vai ser isso. Todos que estão brincando de fogo estranho no altar de Deus, espere, o fogo de Deus vai aparecer de verdade. Eita, mas não vai ser para validar as suas atitudes, vai ser para te saber. É bom que está sendo gravado no YouTube depois, já fica avisado para todos os pregadores que querem assistir. Não precisa mais hoje a gente clamar e pedir perdão dos pecados, é só você escalar os pregadores do fogo. Eles garantem que o seu congresso vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vai ter repouso do Espírito, vai ter gente falando no poder. E esses caras sabem fazer isso. Deus, aleluia. Sabem fazer na carne. Glória a Deus. Coloquei aqui meus irmãos: pregadores convidados para fazer fogo. Esse não, esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom, esse ele dá passo do Senhor das cadeiras da rua. Ele já viu girar. Esse já tem a cabeça, isso é bom. Eles podem chamar. Quanto que custa? 7 mil a pregação dele, não tem problema, ele sabe fazer fogo? Sabe, é bom. Irmãos, tem gente que me pergunta: pastor, como é que você convidar para pregar na minha igreja? Você veio para o irmão? Pastor, só perguntar, o pastor trabalha com dons espirituais? Como assim? Pastor, revela? A pessoa está me perguntando o seguinte: pastor, você sabe fazer um culto legal assim, animado, fogo, revelação? Ó, se não se engano, é legal você, cara, hoje. Você veio aqui hoje, não sai mais disso, no programa só veio de mas se fosse um desses aí, o cara é fácil, já faz toda a igreja, eu ia dizer você, corintiano, você da. Ei, pessoal, não tem vocação, né? Você não é corintiano. Se você deve sentir aqui, mas não é. Então, Nadab e Abiú tomaram a decisão porque eles sabiam o que ia fazer, era proposital, pastor. Proposital, eles sabiam levar o incensário no mundo e chacoalhar e dizer: fogo, fogo, fogo. O povo que adora o bezerro de ouro, logo aparece um artífice. Quinto, para discernir o fogo estranho da chama divina, é preciso saber que o fogo estranho, irmãos, é sempre consequência de uma pessoa sem temor a Deus. Quinto, para discernir o fogo estranho da chama divina, é preciso saber que o fogo estranho é sempre a consequência de uma pessoa que sofre de falta de temor a Deus. Onde quer que você veja um fogo estranho queimando, com certeza, o temor de Deus ali já foi embora faz tempo. No texto aqui a gente viu que o Espírito de Deus tinha se manifestado genuinamente. O fogo de Deus tinha acabado de crescer, validando os ritos da graça. Então preste atenção: geralmente o fogo estranho é sempre um segundo momento. Dificilmente o fogo estranho já é de primeiro momento. Ele é sempre um segundo momento, que é uma tentativa de esticar a sensação do fogo de Deus. É o efeito ventilador, lá na energia. É energia de verdade. Você tira da tomada, mas ainda continua girando. A energia que motivou a girar era real, mas agora já é na carne. Aqui o fogo de Deus era real, mas a partir de agora, esse fogo estranho já é fabricação de gente que não tem temor a Deus,
Tenha muito cuidado, porque não é porque um dia você provou o fogo de Deus verdadeiro, genuíno, autêntico. Não é porque um dia o fogo de Deus caiu de verdade, você sabe que caiu de verdade, você tem os filhos da graça. Tenha muito cuidado com o que está ouvindo agora que eu estou falando. Muito cuidado, porque o fato de você ter tido uma primeira experiência real e verdadeira não te isenta de entrar em seguida numa experiência curada. Você estava vivendo a experiência do capítulo 9 se alegrando. E quando você vê, você estava se alegrando com um fogo de 2 camaradas que estavam fabricando fogo. Só entrou de garrafa no navio. Como diz aquele louvor, entrei de garrafa no navio, entrei cantando. Aquele irmão canta direitinho que eu estou falando aqui. Entende? Cuidado, você que está aqui ouvindo é gente de Deus. Às vezes está numa experiência gostosa com Deus. Aí aparece um manipulador, começa a levar o fogo, abre o teu olho. Tem muita gente sem temor de Deus por aí. O que eu estou pregando geralmente aqui é resumo de um livro chamado O Caminho do Fogo. Estou pregando o resumo de um livro. O Caio Fábio. O Caio Fábio fala sobre esse assunto já há alguns anos. Eu copiei esse esboço, puxei o livro dele. Estou usando para você. Mas o Caio conta algumas experiências aqui dramáticas. Uma delas, que eu tenho deixado no seu nome hoje, diz assim, eu até leio para vocês. Outro dia alguém contou um episódio acontecido numa estação de televisão do nosso país. Fato real aqui no Brasil. Um determinado pastor, pregador, grava seus programas nas sextas-feiras. E ele faz a gravação na sexta-feira para a semana inteira. Ele grava tudo na sexta, programa da semana inteira. Então é assim, ele grava o programa de sexta, de sábado e de domingo e assim por diante. Sendo assim, ele só volta na outra sexta para gravar o da semana seguinte. O que me contaram foi que ele estava gravando e começou a dizer assim, fazendo de conta que ele estava ao vivo, mas não estava ao vivo. Meus amigos, estamos aqui falando com você, da graça de Deus. Eu quero dizer que daqui a pouquinho mais, nos nossos cultos estavam acontecendo, aí veio aquele monte de endereço, aí ele falou um pouco mais e encerrou o programa. Aí a produção mostrou assim, claquete, e avisou, agora é o programa de sábado. Ele, boa tarde, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui fazendo um programa falando de Deus para você, nesse dia de sábado, mas é sexta. Aí ele começou a gravar, acabou o programa, começou a gravar de novo, agora é de domingo, depois terminou, agora é de segunda, agora é de terça, mas ainda era sexta. Bom, ele começou a gravar e disse assim, que bênção, irmãos! Ontem, sexta-feira, durante o nosso culto, uma senhora cega foi curada, aleluia, muitos milagres aconteceram, paralíticos andaram, foram curados, aleluia, mas ainda era sexta. Ele estava gravando o que Deus fez na quarta-feira da outra semana, mas ainda era sexta. Então, uma pessoa para falar isso, irmão, não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus uma pessoa dessa. Então, quando você vê o programa na televisão, essas gravações, irmãos, é terrível, porque ele vai acreditar com você, meu Deus do céu. A sua opinião, irmão, uma pessoa que faz isso sem temor a Deus? Para mim, é o diabo mais crente que esse cara. Finaliza a mensagem. Conclusão. Qual que é o fruto do fogo estranho e o fruto da chama divina? O que o fogo estranho gera em nós? Gera a ilusão de termos poder espiritual, sensação de controle sobre o sagrado, faz sentir que nós temos poder nas mãos. O que o fogo estranho gera em nós? Gera um caminho mais curto, porém mais largo, mais fácil, mas que vai terminar em juízo de Deus. Mateus 7, 22, 23, aparece um pessoal lá em teu nome, nossa é maravilha, curamos enfermos, expulsando demônio, o fogo caiu do céu, os nossos cultos são avivados, e o Senhor Jesus vai dizer, eu não os conheço. O fogo estranho gera a sensação de que você tem poder sobre demônios, sobre enfermidades, e você faz campanhas de libertação, e você é o poderosão, mas é tudo fogo estranho. Fogo estranho gera uma vida sem compromisso com a verdade, faz o que está certo, não o que é certo. O fogo estranho gera uma unção incendiária, suicida, pois o óleo que unge é o mesmo que incendeia. Gera uma vida fundada na comunicação, na arte de impressionar, apenas em retórica e oratória de pregador, que poderia ser político e ia ganhar muito foda porque tem habilidade para falar. E isso não é unção, isso é habilidade retórica, oratória.
unção. Nossa, cara, uau! O estranho gera uma vida fundada em comunicação, a arte de impressionar. A verdade se tornou coisa secundária na maioria dos pregadores do Brasil de hoje. O importante é impressionar. Agora, pastor Rubens, o que a chama divina gera em nós? Primeiro gera a bênção de Deus, a glória de Deus que me abraça, o fogo de Deus que me ilumina, que me arresta, que me protege, que me guia, que me consola, que me purifica e que me renova. O que o fogo de Deus gera em nós? O fogo de Deus significa um derramado do amor de Deus sobre os nossos corações, e quando o fogo de Deus se derrama, ele nos incendeia de amor por ele, a gente fica inflamado. Quando o fogo divino se derrama sobre nós, que ele gera em nós, produz em nós poder espiritual, não arqueteiro, não inventado, não forçado, não produzido para impressionar ninguém. E o nome dessa palavra, o nome dessa pregação que é feita, sem forçar, sem inventar, sem intenção de fazer parte, o nome disso se chama unção. Essa é a verdadeira. Que a chama divina gera em nós, o fogo do Senhor, uma graça libertadora da nossa personalidade, Glória a Deus. gera uma responsabilidade de quem não se propõe a ser circo de palco, palhaço de circo, gera em nós um compromisso que não tem a tarefa de ser animador de auditório, ao contrário. Chama de Deus nos faz ver quem somos. Quão carentes somos ainda do sangue do Cordeiro. Para nós, para o nosso povo, para ter espaço de Deus. Nos leva, com certeza, irmãos, o fogo de Deus nos leva, com certeza, a glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Saber quem Ele é. Portanto, hoje à noite a Ele seja a honra.